Você que é pecuarista sabe que aquele período de vacinação dos animais na fazenda é sempre bastante complicado, exige alguma atenção especial, mas agora a gente vai trazer algumas dicas de manejo para a vacinação e também para facilitar o dia a dia de quem está ali na lida do campo, na lida do rebanho, enfim. E quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais e trazer essas dicas é a Carla Ferrarim. A Carla é gerente de comunicação e bem-estar animal, e humano da Beckenhauser. Seja bem-vinda, viu, Carla? Obrigado por estar aqui com a gente. E justamente no momento em que a gente discutiu ontem, viu, Carla, aqui no programa, a questão da falta da vacina da clostridiose, né? Mas a necessidade de vacinar os animais, ela acontece e é um momento de atenção nas fazendas, né? E, portanto, você está aqui justamente para ajudar a gente a entender o que pode ser feito para fazer com que esse período seja o menos prejudicial possível, tanto para os animais quanto para quem faz essa operação acontecer no dia a dia da fazenda, né? Conta mais para a gente, seja bem-vinda. Obrigada, Alexander. Bom dia a todos aí do Notícias Agrícola. Queria te agradecer pelo convite em nome da Beckhauser. Esse assunto eu acho que é de extrema relevância quando a gente fala não só de vacinação, mas eu acho que qualquer aplicação, qualquer medicamento, qualquer atividade que a gente faça com o gado, né? E que exige bastante eficiência, resultado e gestão. Então, eu acho que a minha dica vai, né? Você colocou aí o título como dica de manejo com vacinação. E a Beckhauser, a gente trabalha com equipamento de contenção, então, para nós, é muito visível a extrema importância de se ter um equipamento de contenção no curral de manejo, Alexander. E nesse manejo de vacinação, né, como eu falei, qualquer outro tipo de manejo, eu acho que é importante você ter uma maior eficiência e gestão. Então, o melhor a se fazer é uma contenção individual do animal. E quando a gente fala de uma vacinação, né, quando você contém um animal individualmente no equipamento de contenção, isso te traz uma segurança nesse manejo, segurança para a pessoa que está ali fazendo o manejo, né? Para que não aconteça algum acidente, segurança para os animais, porque quando a gente olha em algumas fazendas, essa vacinação ela acontece naquele brete coletivo, né? Onde tem lá aquela fila indiana. E aí você tem muito problema com os animais. Um animal empolera sobre o outro, isso causa lesão, né? Causa desconforto. E aí que vem os erros de manejo, e principalmente os acidentes, né? Então, quando a gente tem essa contenção individual, a gente tem maior segurança, a gente tem maior eficiência, porque você tem certeza de que você está aplicando aquela vacina naquele animal e da maneira correta e com a dosagem correta, né? A gente sabe que muitas vacinações ali, ela é referente ao peso do animal, então você precisa ter uma assertividade da quantidade da vacina, ou seja, da dosagem. E isso reflete muito, Alexander, só não na vacinação, mas sim na imunização, né? Que no final das contas o que você quer é imunizar o animal. Então você precisa aplicar a dosagem correta e principalmente no local correto. Então essa vacina também, quando ela é feita de maneira individual, a gente consegue ser mais assertivo nesses itens que eu te falei. Eu imagino que isso também, né, Carla, que isso traga benefícios pro próprio pecuarista, né? Benefícios em termos de custo, que daí você evita desperdiçar dose, você evita perder aquela agulha com aquela correria na aplicação, enfim, animal que é mal vacinado tem aqueles abscessos feios ali e que acaba trazendo pode trazer prejuízo para a carne na etapa final ali da produção. Enfim, a gente está falando de bem-estar animal, que é justo, é importante, fundamental, mas tem o lado também do resumo aí, ou da melhora para o pecuarista, né? Perfeito.
Você listou tudo que eu ia falar, que você já está expert nisso aí, Alexander. É bem isso, o impacto econômico, ele é visível. Quando a gente fala de bem-estar animal, o impacto econômico, ele é atrelado, né? Então, quando você faz um manejo bem feito, contendo o animal, é isso que você falou. Você tem a segurança de que você aplicou a vacina, então você não tem uma subdosagem, uma superdosagem, e isso impacta, né, no seu bolso. Talvez você tenha que comprar mais doses, porque você aplicou incorretamente. Você tem o problema ali não só da perda de vacina, mas como você comentou, né, aquelas agulhas quebradas que não são legais também durante o manejo, e principalmente você tem um risco enorme do abscesso vacinal. E esse abscesso vacinal, ele vai te causar um prejuízo, né? Principalmente se esse animal já estiver em vias de ir para o abate, por exemplo. Essa carcaça, ela pode ser totalmente desclassificada, né? E você deixa de ganhar, né? Você deixa de ter ali um ganho econômico por conta disso. E nesse caso, né, Carla, o que a gente precisa entender é a gestão do tempo, né? Quando a gente coloca naquelas mangueiras longas, né, o bicho fica estressado ali, o processo pode até ser mais rápido, mas o resultado pode não ser tão eficiente, né? Às vezes compensa mais demorar nesse processo ou fazer um processo mais eficiente do que ter prejuízo depois, né? Tem um ditado, né, um dizer da Temple Grandin, que é muito expert em bem-estar animal, que ela diz que o devagar é mais depressa. E realmente tem alguns dados ali do grupo ético de Jaboticabal, Alexander, que fizeram essa comparação. Então, num dia de vacinação intenso, numa mesma fazenda, com os mesmos, com a mesma equipe, né? E dividiram um grupo de animais. E o que essa pesquisa gerou? Que o tempo gasto, quando você coloca individualmente o animal dentro do equipamento de contenção para fazer a vacina, ele é quase o mesmo de quando você faz essa vacinação nesse tronco ou nesse brete coletivo. Mas os ganhos são maiores, porque você tem menos agulha quebrada, menos acidente de trabalho, menos abscesso vacinal e a certeza exata, né, da dosagem aplicada no animal e a imunização bem feita. Então, muitas vezes, as pessoas acham que é mais devagar conter um animal individualmente, mas elas também não param ali o cronômetro para entender, né, quando você tem um acidente, quando um animal pular em cima do outro, quando o animal fica muito estressado, como você falou, as dosagens que nós temos perdidas, as agulhas quebradas, enfim. Então, a gente computando tudo isso, a gente vê que a gente tem maior ganho, maior eficiência, maior gestão quando a gente contém um a um. E o tempo é o mesmo. Muito bom. Para a gente finalizar, qual que é aquela dica preciosa aí que você traz para quem nos acompanha nesse momento? E a gente está falando de vacinação, obviamente, enfim, está passando por um período de vacinação aí em alguns estados, mas a gente também abre esse assunto para aplicação, a vermifugação dos animais, enfim, outros processos de proteção dos animais também, né, Carla? Perfeito. Alexander, a dica que eu dou e que eu gosto muito, que a gente fala para os produtores, né, para os nossos clientes ali, é a tal da escolinha. Eu não sei se você já escutou falar. Quando a gente tem um manejo de vacinação muito intenso, ou qualquer outro tipo de manejo que a gente tem na fazenda, onde a gente vai trabalhar com todo o rebanho, né, a gente ensina um pouco essa escolinha, que é deixar o equipamento aberto e a gente colocar o grupo de animais que serão vacinados ou que vão ter, por exemplo, uma inseminação artificial ou qualquer outro tipo de atividade, a gente deixa o equipamento aberto para os animais só passarem, só passarem. E com isso, aquele grupo, ele reconhece aquele ambiente, ele diminui um pouco a reatividade durante aquele manejo e a gente consegue acalmar um pouco, eu acho que a equipe e os animais como um todo. Depois que você faz essa escolinha que a gente chama, então deixa o equipamento aberto, os animais passam, aí sim você inicia o seu processo no dia, seja ele uma vacinação, uma vermifugação, uma inseminação artificial, enfim. Então, convido a todos a testar a escolinha, que vocês vão ver que os animais eles vão se sentir mais seguros e menos reativos durante esses processos.
Show de bola. Carla, obrigado, viu, pela participação mais uma vez com a gente aqui, no Pecuária e Mercado, e fica o convite para voltar sempre, trazendo sempre dicas aí que podem auxiliar o pecuarista na condução aí dos processos, das atividades do dia a dia, no manejo de forma geral da propriedade e também nas novidades que vão surgindo aí em termos de contenção, e a Beck Hauser tem esse know-how, né? Obrigada, viu, Alexander, pelo convite e quero voltar outras vezes sim. Fica o convite então. Obrigado, Carla. Até a próxima. Está chegando ao fim mais uma edição do Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. A gente sempre procura fazer um programa que seja interessante, atrativo e informativo para você que nos acompanha, e tenho certeza que esse programa foi dessa forma e espero que vocês tenham gostado também. Deem seu feedback, façam suas pautas, mandem suas sugestões de temas que vocês querem ouvir aqui no Pecuária